Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso trabalho da disciplina de Psicologia Jurídica, ministrada pela professora Lissandra Espíndola. A temática escolhida foi acerca dos laudos psicológicos. O laudo psicológico é resultado de um processo de avaliação psicológica que tem como finalidade subsidiar decisões que estão relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Ele vai apresentar tanto informações técnicas quanto científicas a respeito do fenômeno psicológico, levando em conta, claro, as condicionantes históricas e sociais relacionadas à pessoa, à instituição ou ao grupo que está sendo atendido ou analisado. Então, o laudo psicológico ele vai nos apresentar os procedimentos e os resultados gerados pela análise psicológica. E nele a gente só vai encontrar as informações necessárias ou relacionadas à demanda, nada fora disso. E também a gente pode encontrar prognósticos, diagnósticos, hipóteses diagnósticas, orientações e até mesmo uma sugestão de projeto terapêutico para a demanda que foi colocada. Como arcabouço teórico para o nosso trabalho, nós utilizamos o artigo Laudo Psicológico, que foi disponibilizado pela professora. Nele a gente tem contato com a elaboração não só dos laudos psicológicos, mas também de outros documentos psicológicos, principalmente quando eles estão relacionados a questões judiciais, ou seja, quando eles têm o poder de subsidiar decisões judiciais e que afetam diretamente a vida das pessoas e atuam com um poder coercitivo. Nesse texto, a gente consegue também ter uma visão do peso técnico e científico que a palavra psicólogo tem. Ele também faz uma crítica à questão de os psicólogos se transformarem em verdadeiras máquinas, em verdadeiras ferramentas robotizadas, de fazer laudos para o sistema judiciário, que pode fazer com que se perca a essência, o objetivo principal daquela profissão. Também é questionado o poder desses laudos psicológicos ter uma intervenção na vida das pessoas nesse âmbito judiciário. Então é um texto extremamente que nos leva a uma reflexão muito importante acerca dessa profissão e suas implicações na nossa sociedade e na vida das pessoas. Fazendo o contexto histórico de como foram desenvolvidos esses laudos, a gente começa com a história de que os primeiros deles eram utilizados como medidas fisiológicas e eles eram feitos com testes como, por exemplo, o tempo de reação, sensação de dor de cada uma das pessoas. E assim Foucault inicia a discussão dizendo que os fundamentos históricos de uma avaliação psicológica dentro ou fora do contexto judiciário são expressos por um exame, que depois é materializado por um documento técnico. Então a pessoa é submetida a algum tipo de teste e aí depois é feito um diagnóstico em forma de um documento. Em relação a uma análise social, os técnicos são tidos institucionalmente como o poder judiciário. Bom, a judicialização é a naturalização dos processos de existência reduzidos ao nível individual de culpa de crime, sem levar em conta os fundamentos por trás de cada caso. E nesse contexto, a justiça é chamada a regular todos os aspectos da vida, aspectos emocionais, aspectos cotidianos da vida de cada indivíduo, sob o pretexto de uma maior segurança para a sociedade, sempre sob a lógica de que o outro é o perigoso. E aí, com isso, uma parte determinada da sociedade tem seus direitos restringidos, são considerados anormais, sempre sobre essa dicotomia do bem e mal, do criminoso e da vítima. E com isso se enraiza na sociedade normas, leis para o convívio geral. E com isso a subjetividade fica aprisionada, porque as pessoas estão fiscalizando a própria existência como as demais. E é nesse contexto que o laudo psicológico entra. Ele traz essa ideia do sujeito anormal, o sujeito perigoso para a sociedade. Limita um sujeito como se ele fosse um sujeito perigoso apenas pelo laudo psicológico. E aí, com isso, a subjetividade e os direitos são restringidos e aprisionados. Bem, por fim, para a gente poder traçar um paralelo entre a questão dos laudos médicos e a judicialização da vida, resolvemos trazer a obra ficcional Laranja Mecânica, que traz a vida do Alex Delarge, que é um jovem delinquente ali de Londres, que comete vários crimes à noite com os drugs, que são os seus amigos de gangue. E em um desses ataques, ele acaba sendo preso, levado para um presídio, onde ele vai ser usado como cobaia para um tratamento que está prometendo curar a questão da violência juvenil. E ali o Alex ele é usado como cobaia com vários experimentos, e ao final desse tratamento, ele sai curado, só que além dele não conseguir mais cometer crimes, ser um delinquente ali, ele também não consegue escolher mais pelo bem. Então, esse tratamento acabou retirando o livre-arbítrio do personagem. É aqui que entra a psicologia com a questão dos laudos médicos, porque esses laudos não estão a serviço do réu, mas a serviço de uma política punitiva estatal agressiva, que está buscando encarceramento. E aqui o Alex, ele perdeu o livre-arbítrio, de forma que o filme ele funciona como uma crítica ao behaviorismo, que foi objeto de estudo da nossa unidade 1, porque basicamente para essa corrente de pensamento, o livre-arbítrio ele não existe, e as nossas vontades não são a principal questão condicionante para os nossos atos. E no filme a gente também consegue perceber a questão da judicialização da vida, nessa justiça que está presente em todos os âmbitos, realmente, da vida do indivíduo. Dá até para traçar um paralelo com Foucault,
Foucault, da questão da biopolítica, das vidas que são matáveis, de fato a vida do Alex ela era uma vida que não valia muito, a não ser para ser cobaia. Então, não tem uma tentativa de compreensão do contexto sociopolítico que ele tem inserido, mas tão somente redução da pena a nível do indivíduo, do crime, da culpa. E a gente também consegue perceber o aumento dessas políticas penais repressivas com a suspensão de direitos fundamentais, de garantias constitucionais, no tratamento da vida do protagonista, que se fundem também na vida real.